Você está assistindo Por Pelotas Entrevista. Muito bem, nós dissemos que rapidamente estaríamos de volta, estamos aqui, né? Para conversarmos então com o nosso segundo convidado, depois de tomarmos nosso gostoso café da fazenda. E agora vamos conversar então com o Roger Lange, que é o diretor do SESC-Senat, né? Um assunto importantíssimo, polêmico e que é super interessante a gente ver se existem possibilidades ou não de melhoria, o que pode se fazer em termos de futuro, é o nosso trânsito. Mas não é só Pelotas, isso aí é Pelotas, é Porto Alegre, é São Paulo, é Rio, enfim, né, em todo o Brasil. Roger, tudo bem contigo? Tudo bem. Prazer recebê-lo novamente aqui. Né? Prazer é nosso de estar aqui. Como é que está o nosso trânsito de Pelotas? Está muito complicado atualmente? O trânsito de todo o Brasil está bastante complicado, né? Nós estamos com um número expressivo de carros que estão se agregando, de veículos, no caso, que estão se agregando à frota, e o sistema viário ele já está dando sinais de exaustão, ou seja, ele já não comporta a quantidade de veículos em circulação, tanto em Pelotas quanto nas principais cidades do Brasil. E assim, desde julho, o SESC-Senat se inseriu mais fortemente nessa questão. Desde 2003, quando o SESC-Senat se instalou em Pelotas, a gente participa das Semanas do Trânsito, onde a gente visa trabalhar a questão da segurança viária. Mas em julho desse ano a gente teve um seminário de mobilidade urbana no auditório do SESC-Senat, onde se discutiu a questão da escolha das pessoas pelo veículo individual, em detrimento do transporte coletivo. E esse é um dos fatores com que fazem que aumente a quantidade de carros em circulação. Porque mesmo o Brasil não sendo um país que tenha uma relação carro-habitante equivalente aos principais países da Europa, a utilização do veículo dentro das cidades, ela supera em muito as principais cidades da Europa. As pessoas optam pelo carro em detrimento de outras alternativas, como o ônibus, como a bicicleta ou como mesmo o transporte a pé, né? Mesmo como pedestre. Isso faz com que se sature muito as ruas e com uma infraestrutura que historicamente é deficiente no nosso trânsito, não de Pelotas, mas do Brasil como um todo, tanto nos aspectos de sinalização, quanto nos aspectos, muitas vezes também, onde não há infraestrutura, mas da própria educação e da fiscalização, nós acabamos, esse coquetel vira uma questão de acidentes. A acidentabilidade no Brasil é altíssima. Eu me recordo, inclusive, há pouco tempo atrás, quando eu trouxe para uma entrevista o ex-secretário de Trânsito de Pelotas, né? E ele estava fazendo aquelas modificações de algumas mudanças de ruas, né? Como exemplo ali, a Curva da Morte, né? Seguir reto, Santos Dumont vir direto para cá e assim por diante, aquele negócio todo. Ele ainda estava me falando naquela ocasião, pegou e disse, olha, Gomar, nós estamos fazendo agora algumas modificações aqui que acredito que vão melhorar o nosso trânsito, né? Dentro dos estudos que a gente fez. Mas tu pode ficar certo que isso aqui não dura 5 anos, né? Que a gente já vai, quem sabe, ter que fazer modificações de novo, porque o número de veículos que entram em Pelotas anualmente é uma loucura. Inclusive, nós estávamos conversando agora, antes de nós iniciarmos a conversar aqui no ar, que nós temos um dado aqui do IBGE de 2007, que nós temos mais de 67 mil carros e 27 mil motos, para uma população de 340 mil habitantes, mais ou menos, né? Bom, tu me disseste que isso aí já está desatualizado, é lógico, 2007. Tem 4 anos. Em 4 anos, que já temos mais uns 40 mil carros, ou veículos, vamos dizer assim, veículos. Com certeza. No trânsito, em função que entram uns 10 mil veículos por ano. Esse é o número que a gente sabe. Nós devemos ter hoje
cerca de 140 mil veículos, não mais 90 e poucos mil, como era o dado do IBGE, já temos perto de 140 mil. E a grande maioria transitando. Né? Porque a gente pode pensar, como eu disse, eu posso ter um carro para usar no fim de semana, para passear com a minha família, para ir para Colônia, Porto Alegre, visitar alguém, fazer uma viagem, mas não. Esse veículo, ele entra como transporte urbano. Ele entra como transporte individual urbano concorrendo com o transporte coletivo urbano. Certo. Tá? E isso é que faz saturar o trânsito, na realidade. Então, assim, ó, esse dado, por que as pessoas muitas vezes, e a gente falasse aí que nós tínhamos 27 mil motos, né, em 2007, foi o número do IBGE. 2007. Nós podemos, com certeza, hoje temos mais de 40 mil motos no trânsito de Pelotas. Porque hoje se compra uma moto com uma prestação muito baixa. E mesmo não sendo legal, as pessoas acabam comprando com o Vale Transporte. Indiretamente, nós sabemos que existe um mercado paralelo do Vale Transporte e as pessoas acabam trocando para pagar a prestação da moto. E aí que entra essa questão, né? Tu falasse do Jax, né? O Jax, quando estava fazendo as alterações e principalmente todo esse asfaltamento que foi feito em Pelotas, e acho que ninguém é contra essa melhoria que houve nas ruas de Pelotas com asfaltamento, mas o asfaltamento de Pelotas trouxe também como consequência o aumento da velocidade. Tá? E hoje se sabe que, à medida que aumenta a velocidade, nós aumentamos o grau do acidente. Então, um carro andando a 30 km por hora, 40 km por hora, o risco de trazer uma morte no trânsito é baixíssimo, é próximo de zero. Fica entre 0% e 10%. Mas um carro a 60, 70, 80, cada 10 quilômetros mais que duplica a mortalidade num acidente. Então, um acidente como houve, né? Nesse final de semana nós tivemos em Racha, né? Um Racha na Bento Gonçalves, onde teve 2 motos e 2 carros. Quem foi o vitimado? Que estava numa moto. Né? Nós temos 3 pessoas que se acidentaram, né? Um dos motoqueiros morreu e o outro está em estado grave. Né? Então nós sabemos, e o outro acidente que teve, uma moto que perdeu a direção num quebra-mola, bateu na lateral de um carro e se chocou contra um poste. Também a pessoa morreu. Então a gente sabe que a moto, ela traz a moto e a velocidade, ela acaba trazendo um nível de mortalidade alto. Tá? E as pessoas optam pela moto e acabam usando as ruas em velocidade porque não estão num ônibus, porque não estão no outro transporte. Então, essa é a questão. Assim, muitas vezes nos perguntam, por onde é que é a solução? Tá? E a gente tem que pensar o seguinte, o acidente, será que ele é acidente mesmo? Porque a gente pensa assim, houve um acidente. Aquele quando a gente olha individualmente, provavelmente foi um acidente, mesmo do racha. A gente ouve falar dos rachas há muito tempo. Sim. E como foi dito até pelo superintendente de trânsito hoje, fazia tempos que não tinha um acidente no racha. Então o racha ocorre e o acidente não vem. Por quê? Porque a gente sempre pensa, não, vai acontecer com outro, não vai acontecer comigo. Tá. O acidente, ele é acidente individualmente, mas quando ele entra na estatística, ele deixa de ser acidente. Eu já sei que no Brasil, no ano de 2011, irão morrer algo como 40 mil pessoas. Dependendo da fonte, pode chegar até a 50 mil pessoas. Se eu pegar o DPVAT, aquele seguro, né, ele chega a 50 mil. E pode ser até o número certo, 50 mil. Mas se a gente ficar por 40 mil e dividir por 365, dá mais de 100 pessoas por dia morrendo. Todo dia. Quando cai um Boeing, isso é matéria para anos. Exato. Nós ainda estamos falando do Boeing da TAM que caiu lá em São Paulo. E deve fazer mais de 10 anos que caiu aquele. O Boeing não, o Fokker 100. Né? O avião aquele da Air France, nós ainda estamos falando da caixa preta, tentando descobrir qual o motivo que derrubou o avião da Air France. E todo dia morre mais de 100 pessoas no trânsito e a gente já se acostumou com esse número. A gente olha aquele acidente, aquele outro, o ônibus e tal, mas a gente sabe que vai morrer 100 pessoas.
Isso é uma epidemia e tem que ser tratado como tal. Então nós temos que recuar um pouco. Quais são as causas? As causas é excesso de veículos em circulação, infraestrutura viária deficiente, questão de sinalização, semáforos, a parte de medidas moderadoras de tráfego, que entra o quebra-mola, entra o sonorizador, entra estreitamento de pista, chicana, uma série de medidas. Fiscalização, que nós estamos aí à espera de um número de agentes de trânsito que irão se agregar aos que já estão atuando, e estão atuando, são poucos, mas estão atuando. E contra a vontade popular. Exato. Porque a maior parte das pessoas não valoriza o trabalho do agente de trânsito, e ele está aí para nos proteger. E por último, a educação. Nós acabamos tratando muitas vezes de educação no trânsito porque acaba sendo a mais simples de tratar, mas ela não resolve. O tripé é educação, infraestrutura e fiscalização. Nós temos que cuidar dessas três. E principalmente, mesmo com essas três, se nós tivermos a quantidade de veículos em circulação, se nós não tivermos um bom transporte coletivo, que as pessoas optem por usá-lo, se nós não tivermos ciclovias que façam com que as pessoas também optem em usar a bicicleta, se nós não tivermos passeios largos no centro da cidade com acessibilidade, as pessoas vão continuar usando o carro, querendo estacionar no centro da cidade, mesmo com estacionamento rotativo, e o caos vai se manter. Não é uma boa, quando penso assim, bom, mas então o futuro é muito ruim, por enquanto é. Os países que fizeram as ações necessárias para a década de segurança no trânsito, porque nós estamos desde 2010 vivendo o que a ONU está chamando de década de segurança no trânsito. Até 2020, todos os países têm como objetivo reduzir em 50% o número de mortos no trânsito. O Brasil, que está num número na faixa de 22 e pouco, teria que reduzir para 11. Tá? Muitos países, já no primeiro ano, já conseguiram. Grande parte desse número. O Brasil ainda não começou. E aí a gente olha assim, bom, os países que conseguiram, as cidades que conseguiram, o que fizeram? Elas montaram, esses países, essas cidades, esses locais, montaram comissões que não é uma secretaria, porque se a gente pensar assim, bom, mas isso é responsabilidade do trânsito. Não, é responsabilidade do urbanismo, é responsabilidade do desenvolvimento. Exato. Tá? Porque se a gente fizer o desenvolvimento independente do trânsito, nós vamos ter problema. Se nós pensar o urbanismo independente do trânsito, o trânsito é um executor. Tá? As outras secretarias são aquelas que trazem a mudança. O trânsito resolve. O trânsito é um médico para quem está doente. Então nós temos que pensar o seguinte, teríamos que pensar já nesse momento em criar uma comissão entre várias secretarias com o objetivo de tratar a segurança viária. A Argentina fez isso. Tá? Eles têm lá o que chamaram de